E aí, gente, segunda partezinha, né, do meu roteiro aqui, né, sobre budismo. Se você não assistiu a primeira, tudo bem. Pode assistir a primeira depois ou agora, tanto faz. Mas então, né, vamos continuar aqui. No meu vídeo anterior, eu até cheguei a afirmar, tipo, eu sou só um budista de internet. Só que, sabe, essas anotações, muitas delas eu faço durante o trabalho. E daí eu faço meio às pressas, sabe? Porque eu não posso ficar muito tempo digitando no meu celular. E daí algumas coisas escritas acabam ficando incompletas ou meio imprecisas. Ok, né? Em partes. No vídeo anterior eu consegui, né, explicar um pouquinho que, tá, eu sou um estudante do budismo aqui que só estuda pela internet mesmo, tipo, assiste vídeos, lê alguma coisa sobre, mas não tem nenhum título ou autorização. Ok, isso daí beleza. Cumpriu o seu propósito. Só que enquanto eu gravava, eu não me atentei a uma coisa. Que daí eu só fui perceber na edição, mas eu preferi só deixar assim mesmo, né? E discorrer sobre esse ponto na próxima parte do meu vídeo. Que é a parte de eu me afirmando como budista. Afinal, o que é um budista, né? Eu tenho uma certa resistência com esse rótulo, na verdade. Por eu acho que uma série de fatores. Tipo, se você acredita no Deus bíblico, é mais fácil, né? Você se denominar cristão. Só que o budismo ele tem aspectos de religião e de filosofia, e são poucas as pessoas que dizem, não, eu sou um estoico, ou sei lá, eu sou um epicurista, eu sou um absurdista, eu sou um existencialista. Tem pessoas sim, né, que dizem isso pra mostrar que elas concordam com a visão, mas no geral a maioria das pessoas na filosofia, elas seguem mais pela linha de terem um certo apreço, né, pelos ensinamentos das diferentes correntes filosóficas, mas não se restringindo a, tipo, eu sou isso daqui, entendeu? E daí eu vou me fechar a minha cabeça pra eu só ficar absorvendo ensinamentos dessa paradinha aqui, como se as outras correntes não tivessem valor. Tudo bem que o budismo é uma das vertentes filosóficas que eu mais tenho pesquisado sobre nos últimos tempos e uma das que eu mais enxergo profundidade e ensinamentos valiosos, mas não é por causa disso que eu vou simplesmente tapar meus olhos e dizer que é só isso que é bom, é só isso que faz sentido. Mas também, né, tem algumas outras coisinhas que eu acho que acabam dando uma certa diminuída na quantidade de pessoas, né, que se identificam como budistas. Afinal, o budismo tem aquela paradinha, né, de não, eu, anatta. Aí a gente fica nesse dilema, né? Tipo, o que é um budista? O que eu sou? Eu sou o que eu faço? Eu sou o que eu acredito? Ou o que eu estou acreditando? Ou melhor, eu sou ou eu estou alguma coisa? Quem se rotula se limita, né? Tudo que eu acabo dizendo sobre mim acaba meio que cravando. Não, o Gabriel é assim, o Gabriel é desse jeito e ele não pode ser de outro. Sei lá, tipo, o budismo sem dúvidas me deixa mais forte, torna a minha vida melhor, né, e mais feliz. Mas por enquanto eu acho que eu prefiro me considerar um simpatizante do budismo do que um budista em si, né? Caso no futuro eu me aproxime mais ainda desta filosofia barra religião, daí eu me considerarei budista. Tipo, sei lá, se eu começar a frequentar os lugares de prática, né, e levar essa coisinha mais a sério, né? Mas por enquanto acho que é melhor eu só dizer que eu sou um leigo que acha os ensinamentos legais e enxerga algum sentido neles. E pra finalizar, né, outro ponto de resistência em me identificar com isso é porque podem vir pessoas, né, falando tipo, você é budista, mas fica fazendo um monte de merda. Você é budista, mas sei lá, tá destilando ódio na internet contra determinadas visões de mundo, tá desrespeitando os preceitos, blá blá blá. Sendo que os cristãos fazem isso o tempo todo, sabe? Tipo, meu Deus, o tempo todo mesmo. Só que quando é o cristianismo, as pessoas acham normal, né? Beleza, isso daí é o esperado. As pessoas não praticam tanto o que creem. Mas daí, como o budismo é um negócio meio diferente, aí eu não sei o que dá na cabeça das pessoas que faz com que elas fiquem com um julgamento mais elevado, com expectativas mais altas em relação à pessoa que se identifica como budista, né? Sendo que essas pessoas também são imperfeitas, são seres humanos e muito suscetíveis ao erro. Então, né, pra evitar esses probleminhas aí que eu citei,
Melhor deixar isso daí pra mais tarde, né? Quando a minha calvície aumentar, daí eu raspo o cabelo. E daí eu digo, ah não, não. Não é que eu fiquei calvo e raspei o cabelo, não, é que eu sou budista, cara. Tem que usar a cabeça, mano. Mas enfim, né, vamos ver as outras coisinhas que eu escrevi aqui nesse meu roteiro. É claro, né, ao som de cachorros latindo. Eu tô tentando falar, né, as coisas que eu digo aqui nos momentos em que eles param de latir. Logo antes de eu começar a gravar, eles não estavam latindo. Aí eu comecei a gravar e daí começou essa maravilha, né? Mas também, né, tem a história, não sei se de um monge, mas de alguém que se iluminou com o barulho de uma motosserra. Se eu não me engano foi isso, né, ou uma serra elétrica, tanto faz. O sentido se mantém, né? Então talvez não seja de todo mal. Depende do seu olhar. Ai ai. Certamente Buda não se incomodaria tanto com isso. Embora que eu acho que, mesmo não se frustrando tanto com isso, ele tentaria trazer um áudio de qualidade aqui pra vocês, né? Sem essa poluição de latidos de fundo. Mas, tipo, de ontem pra trás, eu não lembro de ter todos esses latidos aqui bem do meu ladinho. Então eu suponho que esses cachorros devem ter vindo pra cá agora, né? Que coisa maravilhosa, cara. É tudo que um youtuber poderia desejar. Bem que podiam começar uma obra aqui do outro lado também, né? Aí sim, nossa, ia ser a Heaven Condition, sabe? Só ia faltar um vizinho botando música a todo volume aqui do lado também. Ainda mais porque hoje é sábado, né? Então as chances disso acontecer aumentam. Enfim, desculpa pelas reclamações. Tá aí algo que certamente é mal visto pelo budismo. Principalmente no sentido de você resmungar mesmo, sabe? Não simplesmente, sei lá, reclamar pra mudar alguma coisa. Mas no sentido de simplesmente ficar só remoendo algo que você não gostou, sem nenhuma utilidade. Tem mosteiros cuja regra é exatamente essa. É proibido resmungar. Enfim, né? Vamos ver aqui o próximo trecho. Depois de eu pedir um iFood, eu abracei a mim mesmo e disse obrigado por ter trabalhado e por ter se esforçado para escolher o lanche e conseguir o desconto. Mas aí eu percebi uma coisa. Eu não consigo abraçar o meu eu do passado, que é quem fez o esforço. E o meu eu do passado fez o que fez para comer algo gostoso no futuro. Só que ele não existe mais. Então, na verdade, ele não vai comer nada. E depois eu percebi. Eu também não vou comer o lanche que estou agradecendo. Será outro eu no futuro. Essa percepção momentânea da realidade terá desaparecido. Pois é, né? Como o Monge Gensho diz, o nosso eu ele é sustentado pela memória. Se você perde a memória, meu Deus, quem eu sou, qual que é o meu nome, do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu faço, o que eu acredito, quais as minhas características, minhas qualidades e defeitos, isso é tudo uma construção humana. Essa separação entre o que eu sou e o que eu não sou. Eu acho que esse é um dos conceitos mais profundos do budismo. Você tem que dar uma boa estudada para entender completamente ele. Mas também eu acho que é um dos mais importantes de você entender. Afinal, possibilita o desprendimento do ego e o despertar das ilusões. Mesmo esse textinho aqui que eu fiz, eu ainda estou conceitualizando, né? Nesse textinho eu não tô negando a existência do eu. No máximo eu tô, usando uma definição meio diferente do que seria o eu, né? Uma paradinha mais momentânea, experiencial, referente aos 5 sentidos, no momento presente, a nossa consciência, né? Mas sei lá, eu achei uma reflexão válida em algum nível. Talvez ela seja útil para alguma pessoa. Enfim, próximo. Quando você foca no imediato presente, o tempo passa mais rápido e as tarefas se tornam muito menos pesadas, ou até mesmo prazerosas. Esses dias eu acho que eu vi um neurologista dizendo que os circuitos do cérebro responsáveis pela nossa atenção também são os mesmos que se responsabilizam pela nossa percepção temporal. Então, quando a gente se concentra em alguma coisa, a nossa percepção temporal muda. As coisas passam mais rápido. Por isso que quando você fica assistindo shorts, passa 30 minutos, 1 hora voando, cara. Tu nem sente, sabe? É um negócio extremamente rápido. Só que por outro lado, né, se em vez disso você fica contando os segundos no relógio, olhando as horas o tempo todo, pensando, meu Deus, acaba logo, acaba logo, acaba logo. O engraçado é que, na verdade não sei se seria mais engraçado ou mais triste, mas o fato é que esse nosso desejo, ansiedade e frustração acabam causando justamente o efeito contrário,
Se você fica pensando acaba logo, acaba logo, acaba logo, a tendência é a nossa percepção temporal se intensificar e, na verdade, é processar esses eventos dolorosos de forma mais lenta. Então, o que seria 1 hora acaba parecendo 2 ou 3, ou até mais, dependendo do seu nível de ansiedade e sofrimento. E daí, tipo, teve um dia que eu comentei sobre isso com um colega do meu antigo trabalho, e daí ele me respondeu que é por isso que ele evita olhar pro relógio e foca no trabalho que ele tá fazendo, pra dessa forma o tempo passar o mais rápido possível e ele conseguir chegar em casa o mais rápido possível, sabe? Tipo, como se ele estivesse tentando pular essa parte da vida dele. O que eu acho um negócio muito triste, na verdade. Tipo, ok, ele percebeu, né, parte do problema, mas ele ainda está mergulhado numa visão negativa do mundo. Ele basicamente está instrumentalizando essa distorção temporal para fugir de coisas que ele julgou como negativas, no caso, o trabalho dele. E certamente essa não é a atitude mais ideal que você pode ter, porque ele ainda está julgando o trabalho como um negócio negativo e o tempo que ele está em casa como algo positivo. E que veneno que isso é em nossas vidas. Que mentalidade tóxica que as pessoas geralmente cultivam sobre esse tema. Mas enfim, depois eu disse aqui que as tarefas não têm peso por si só. A dimensão temporal, o futuro, o passado, o ego e o apego são o que fazem elas pesarem. Portanto, o peso é causado por uma atitude mental. E como o ego entra nisso? Na crença de que agora você está em um lugar desagradável, fazendo coisas desagradáveis. Mas futuramente estará em um lugar agradável, fazendo coisas agradáveis. É quando você acredita na permanência e continuação do eu que o sofrimento surge. Tipo, esse meu antigo colega aí, ele estava pensando, tem esse eu de agora que está desempenhando esse trabalho e depois vai ser esse mesmo eu que vai para casa. E esse eu, além de ele existir, né, e transitar na dimensão temporal, além disso, eu coloquei dentro dele o quê? Gosto e não gosto, quero e não quero. Eu julguei coisas como prazerosas e dolorosas. Olha que bonito esse ego que eu criei e que eu valorizo tanto e é motivo de meu orgulho, felicidade, sofrimento e tantos outros estados mentais. Tipo um personagem que você customiza num jogo, sabe? Você acaba se apegando a ele. Principalmente quando o personagem na verdade é o bonequinho da vida real, que você acreditou ser você. Olha que fofinho que ele é, olha as qualidades legais que ele tem, olha os defeitos que ele precisa melhorar, olha os atributos, olha a personalidade, as características dele. Que grande ilusão arbitrária, meus amigos. Espero que um dia consigamos perceber isso com mais clareza. O pensamento que esse meu colega tem ainda o mantém preso no samsara e mergulhado nas ilusões do mundo. Infelizmente, né? E com essa explicação que eu dei, vocês podem ver que o ego é realmente um dos pilares de toda essa desgraça na vida das pessoas e no sofrimento desse meu ex-colega. Pode não ser o único, mas certamente é um dos mais importantes, sabe? E é por isso que eu tenho tanta aversão a essa ideia de um eu. Até porque eu noto que quanto mais acreditamos nessa ideia, mais próximos ficamos da loucura, da desgraça e do sofrimento intenso. Enfim, né? Próxima anotação. Buda diz que todo sofrimento vem do apego aos desejos. Porém, para o apego se manifestar, é necessário a dimensão temporal. Por isso enfatizamos esse tema. Tipo, como que vai existir o apego se não tiver o tempo também? Como que eu vou me apegar? Como que eu vou ter pensamentos de não, eu preciso disso. Senão eu não serei feliz se eu não conseguir isso daqui. Se não tiver o tempo para eu conseguir manifestar esses meus pensamentos. É algo que não faz sentido, né? Então o tempo certamente é algo crucial para o sofrimento se manifestar. Mas enfim, além disso, né, além da dimensão temporal, é necessário um ego também. Caso contrário, quem sofre? E sem a percepção de tempo, onde está a possibilidade de melhora ou piora? E daí aqui embaixo eu coloquei 4 dos grandes venenos: ego, percepção temporal, julgamento e conceitualização. Pelo que eu sei, quando o budismo surgiu, né, com Siddhartha Gautama, eles não tocavam tanto assim na questão
da ilusão do eu e do veneno que o ego é. Eu acho que isso daí veio mais com Nagarjuna depois, né? E é algo que o monge Gensho enfatiza bastante. Ele sempre tá dizendo no canal dele e repetindo que um dos grandes problemas é o ego. E assim, como eu disse no vídeo anterior, o budismo ele surgiu, né, através de descobertas meditativas. E mesmo os praticantes mais sérios, eles dizem que o budismo não é um negócio pronto e fechadinho, sabe? Tipo, Buda, 2600 anos atrás, apresentou todos os ensinamentos e pronto, acabou. Ninguém mais vai colocar mais nada aqui. Não, não é assim. O budismo é um negócio em constante desenvolvimento e evolução. E na verdade, mesmo após Buda alcançar a iluminação, ele continuou meditando e continuou aprendendo coisas novas e aprimorando sua visão de mundo. Então eu falar aqui que essa paradinha da ilusão do ego é algo que foi mais enfatizado e levado em consideração depois de Siddhartha Gautama, não é um negócio que desqualifica essa descoberta meditativa, não, é algo extremamente importante na verdade. E sim, né, também tem surgido os mais diversos métodos no budismo e ênfases diferentes em diferentes ensinamentos e formas de explicar diferentes para pessoas diferentes. Afinal, né, justamente por isso, porque as pessoas elas são diferentes, cara. Alguns ensinamentos vão ressoar mais com algumas pessoas e outros com outras pessoas. E alguns métodos vão funcionar mais com algumas e menos com outras pessoas. Depende, entendeu? As pessoas elas não são iguais. E é por isso que elas precisam ser tratadas de forma personalizada. Um método não necessariamente é superior ao outro. Depende também de quem que você é, né? Talvez um tipo de meditação seja melhor para ti do que outro. Talvez você se dê melhor com X tipo de meditação em vez do tipo Y. Comigo, os ensinamentos do monge Gensho ressoaram bastante, sabe? Eu até diria que, dentre todos que eu já vi, ele é a pessoa mais sábia do budismo brasileiro. Mas enfim, né? Vamos para a próxima frase. Não há nada para se alcançar, porque nada está realmente faltando. O que vocês acham dessa frase? Faz sentido? Não faz? Vocês sabem qual o grande mestre que falou ela? Vocês nunca vão adivinhar, mano. Ok, talvez algum grande mestre tenha falado algo parecido. Mas eu lembro aqui de memória que essa frase eu peguei de uma conversa minha com o ChatGPT. E daí alguém pode dizer, meu Deus, ChatGPT, não é possível. Vamos desconsiderar totalmente, não faz nenhum sentido. Bora pra próxima, porque só os seres humanos que podem falar coisas que têm sentido. Tem um certo preconceito, na verdade até justificado, né, com relação ao ChatGPT. Mas assim, eu já tive algumas conversinhas com ele sobre o budismo, e às vezes ele solta umas coisas muito interessantes, cara, e que fazem muito sentido da perspectiva budista. Às vezes ele dá uma alucinada, ou fala alguma coisa que não tem sentido, beleza, verdade. Mas às vezes ele solta um negócio que é ouro puro, mano. E essa é uma das frases que me tocou de alguma forma, sabe? Eu olhei pra ela e eu pensei, pô, isso daqui tem algum valor, sim. Vamos anotar aqui no meu caderninho de anotações, na verdade é meu WhatsApp, né? Não estou mais anotando em caderno. E se a gente parar pra pensar, eu acho que tem algum sentido, sim. De certa forma, né, dependendo do que a gente estiver se referindo. Porque, bom, dentro do budismo tem algo pra se alcançar, sim, né? Mesmo que não seja bens materiais, conquistas mundanas que a sociedade valoriza. Mesmo que não seja isso, tem, né, a famosa iluminação, que na verdade não é um termo muito bom, como é explicado por aí, né? Porque a iluminação é o quê? É uma luz vindo para você. Algo de fora está te iluminando. Não, tá mais pra despertar, cara. Não vem de fora, vem de dentro. Mas então, né, apesar, né, de ter essa coisinha aí para se alcançar, também tem alguns poréns nisso daí. O Dogen, ele dizia que a prática já é iluminação. Mas isso daí era mais para fazer os seus discípulos pararem de meditar para alcançar alguma coisa. Porque, de fato, não se deve fazer isso durante o Zazen. O Shikantaza, né, a prática central do Zen budismo, é apenas sentar. Você não deve instrumentalizar o Zazen. Você senta sem buscar nada, sem tentar alcançar nada. Então, mesmo nas realizações budistas, tem, né, esses poréns. Mas, tipo, se a gente for falar das conquistas materiais, aí sim, mano, que essa frase
acaba fazendo ainda mais sentido. Porque como eu disse em um dos meus vídeos recentes, que inclusive eu vou deixar aqui nos cards, cara, eu acho que é interessante de você assistir, um vídeo de nome Despreze seus objetivos e aproveite a jornada. Lá nesse vídeo eu falei um pouquinho, né, algumas coisas relativas a isso, e eu acho que é uma visão bastante budista das coisas. Na verdade, dependendo da escola que você participa, eles podem até ser mais rígidos do que a visão que eu apresento naquele vídeo lá. Por exemplo, o carinha do... como é que é o nome? Do canal do Douglas Flamino, eu esqueci o nome, mano. Isso, Experiência Flamino. Ele fez uma experiência lá de ir pra, eu acho que um mosteiro budista, sei lá. E esse mosteiro que ele foi, os monges eles eram proibidos de acumular riquezas. Eles não podiam, por exemplo, juntar dinheiro, sabe? Era uma das regras do pessoal que vivia naquele lugar. E, bom, eu tô juntando dinheiro, então eu acabo sendo mais brando nesse sentido atualmente. Mas, novamente, né, sobre esse não há nada para se alcançar porque nada está realmente faltando, eu acho que tem a ver também com atitude mental e com uma valorização de mindset interno maior do que a valorização das coisas externas, sabe? Como eu disse e repito, não é um negócio extremo, mas tem isso daí no budismo. E por conta disso, entre aspas, nada está realmente faltando, porque tudo já está dentro de você. Você só não percebeu ainda. Enfim, próxima frase. É a mente discriminatória que inventa que a experiência de agora e a experiência do futuro estão conectadas por um eu, e que esse eu viverá ambas. Eu já expliquei um pouquinho, né, sobre essas questões mais cedo aqui nesse vídeo. Espero que você tenha entendido. Mas voltando nessa questão, é isso mesmo que está escrito aí. Esse conjunto de coisas aqui representa uma coisa maior que a gente chama de eu, e essa coisa maior que eu defini arbitrariamente, ela está transitando na dimensão temporal e ela continua existindo mesmo se modificando, porque tem uma continuidade. E tudo bem que eu não sei definir exatamente, né, o que seria esse eu e quais que são as suas características, mas ele existe, confia em mim que ele existe. Até porque eu sou o todo-poderoso, né, que divide as coisas do mundo do jeito que eu quero, ou do jeito que a sociedade quer, né, como um todo. E daí as pessoas elas concordaram mais ou menos nessas definições e divisões, e pronto, tá tudo bem divididinho. Até no jogo aqui no GTA, como a gente pode ver, ó, tem aqui a árvore, tem a grama, e são coisas diferentes. E daí tá passando, ó, passou 1 segundo, passou 2. Ó, tá vendo o vento aqui, né, ela tá se mexendo um pouquinho. Como vocês podem ver, é a mesma árvore. Ou será que é mesmo? Sei lá, a gente acredita que é, né? Mas isso daí é algo ridiculamente arbitrário. É uma construção social, sabe? Uma construção social fortíssima. Assim como todos os outros significados, todos os outros conceitos, simbolismo, todo esse monte de coisas inventadas pela humanidade. Um monte de divisões e definições que até são úteis, né, pra nossa vida cotidiana, mas se a gente começa a acreditar muito nelas, como se elas de fato existissem e não fossem somente invenções da mente discriminatória, aí a gente começa a sofrer e a mergulhar nas ilusões de novo. Melhor a gente se afastar dessas coisinhas, né? O nosso eu é uma piada de mau gosto, responsável por uma quantidade incomensurável de sofrimento. Essa palavra existe? Ou é imensurável só? Olha só, existe, que bom, não passei vergonha. E mesmo se passasse, né, quem que tá passando vergonha? Quem que deveria se sentir mal por causa disso? Mas também, né, isso daí não é um discurso de tipo, fuja das suas responsabilidades, você não é o culpado por nada, não se preocupe com nada. Tipo, dependendo de como você usar esse ensinamento, aí você... tá, eu fiz um negócio ruim aqui. Mas quem que fez? O eu não existe, então ninguém fez, eu não preciso me sentir mal com isso. E daí essa coisa ruim acaba se repetindo e se repetindo de novo. Não, daí você também tá, né, utilizando o ensinamento de forma errada. Mas eu acho que vocês já devem ter entendido isso, né, mano? Exige um certo bom senso da parte da pessoa também, no entendimento desses ensinamentos. Embora aqui também, né, se a gente for falar de responsabilidade, eu também já tenho um vídeo sobre isso, em que eu falo sobre culpa e sobre responsabilidade, e eu também vou deixar aqui nos cards pra você assistir depois, porque se a gente for parar pra pensar, né, um pouquinho mais profundamente sobre essas questões, certamente não é um negócio simples como pode parecer que é,
E eu acho que o vídeo ficou bem interessante, bem diferente do que as coisas que você costuma escutar aqui no YouTube, sabe? Talvez ele possa abrir a sua mente nesse sentido. Provavelmente, na verdade. Ok, próxima frase. A prática é um treino contra a discriminação que a mente faz. Tem a ver com a frase anterior também, né? A prática, seja na meditação do dia a dia, né, enquanto você realiza uma tarefa, ou a meditação formal, que você fica sentadinho e tal, elas são justamente o antídoto contra essa mente discriminatória que fica separando as coisas por conceitos e definições arbitrárias, e que fica inventando esse eu que existe e que continua existindo conforme os dias passam. Então, meus caros amigos, pratiquem, e de preferência pratiquem bastante. Caso contrário, provavelmente a sua mente te conduzirá à loucura. E bom, depois a próxima anotação foi um questionamento, na verdade, né? Tipo, o Sansara é o Nirvana e a mente não existe? E daí depois a afirmação de que a divisão é uma ilusão. Porque dependendo da vertente do budismo que você observa, tem algumas coisinhas que não estão completamente fechadas, sabe? Por exemplo, entre os praticantes Shingon, nós já somos Budas. Diferente de outras que vão falar, não, nós não somos Budas. Nós podemos nos tornar, mas ainda não somos. Mas também, além disso, tem essa questão no budismo de se Sansara é ou não é o Nirvana. Porque, bom, se você olhar a definição dos dois, tu vai ver que são coisas opostas, cara. Como que coisas opostas elas podem ser, na verdade, a mesma coisa? Eu já vi em algum lugar sendo dito que se você tem olhos para Sansara, será Sansara. Se você tem olhos para Nirvana, será Nirvana. E eu não estou aqui para bater o martelo, até porque, meu Deus, olha pra mim, cara. Eu sou só um praticante leigo que não tem autorização sobre nada. Como eu disse, eu acho no vídeo anterior, eu não sou ninguém no budismo. Eu só tô discorrendo um pouquinho aqui sobre essa questão mesmo. Que na verdade, se a gente começa a pensar, até que pode ser bem interessante. Como eu disse, né, na questão, tipo, como que coisas opostas podem ser, na verdade, a mesma coisa. Tipo, sei lá, vamos usar um exemplo mais simples, pra gente analisar melhor. Digamos, alto e baixo. Parece não fazer sentido algo ser alto e baixo ao mesmo tempo. Mas a gente tá analisando isso através da lógica dual, do pensamento clássico que permeia a análise padrão que é feita na sociedade. Que, inclusive, partem de alguns princípios e axiomas, que pela própria definição, né, do que é um axioma, não podem ser provados, na verdade são só assumidos como verdade. Tipo, a gente precisa partir de algum ponto, né, a gente não consegue fazer um retrocesso infinito. Então vamos só confiar que a realidade é assim, pra gente conseguir fundamentar a nossa análise lógica. Enfim, eu poderia, né, tentar discorrer mais sobre essa discussão, né, sobre se Sansara é ou não é Nirvana, mas confesso que eu não me sinto muito pronto, na verdade, para adentrar mais profundamente nesse tema. Talvez futuramente a gente converse um pouquinho mais sobre, mas por hora eu prefiro evitar de cometer alguma imprecisão sobre esse assunto ou gerar maus entendidos baseados em uma análise que entra nessa questão através de um entendimento insuficiente dos dois lados, sabe? O lado que defende que Sansara é Nirvana e do lado que defende que Sansara não é Nirvana. E por isso, até o momento, eu só vou falar essas pouquinhas palavras sobre isso daí, né? Acho que é melhor assim. Depois que eu me aprofundar um pouquinho mais, aí a gente retorna sobre isso. Mas sobre a parte, né, de que a mente não existe, o Monge Gensho ele diz, né, em um ou alguns dos vídeos que foram postados em seu canal, tipo, a história de um praticante que estava meditando, e daí o mestre perguntou para esse discípulo, o que você está fazendo? E daí ele respondeu, estou observando a minha mente, mestre. E daí o mestre pergunta, ok, mas que mente é essa que observa e que mente que é observada? Boa pergunta, né? Enfim, né? Fica a reflexão aí. A próxima frase foi, pare de procurar culpados pelo seu sofrimento no mundo, fora de si. Os verdadeiros culpados estão dentro de você. E é exatamente isso, cara, exatamente isso. Eu já falei, eu acho que no vídeo anterior, se eu não me engano,
ou nos meus vídeos recentes, que é caminho do meio, é muito mais fácil a gente seguir essa jornada se a gente se alimentar direito, dormir direito, etc, etc. Mas mesmo quando é sobre a falta dessas coisas básicas, continua sendo um negócio interno e não externo. A causa do seu sofrimento não é a falta de comida, por exemplo, que faz você sofrer. Na verdade, são estímulos cerebrais. É o seu cérebro, na verdade, que te faz sofrer. A condição essencial para o seu sofrimento não é a falta de comida, mas sim a interpretação negativa que o seu cérebro gera frente à falta de comida. Se você estivesse em uma situação de fartura, sabe, comida abundante, mas o seu cérebro, ele, sei lá, bugasse e decidisse te causar sofrimento igual a como se você estivesse passando fome, você sofreria. Então, de fato, o que é essencial para todo o sofrimento humano é, na verdade, a atitude mental que nós temos. E tudo bem, né, que às vezes acaba sendo um negócio incontrolável. São poucas as pessoas que dominam o seu cérebro completamente ou quase que completamente. Os praticantes mais avançados, talvez. Mas só para esclarecer essa questão aí mesmo, né? Eu acho que é algo importante da gente perceber. E agora acabou aparecendo uma frase que eu acho que eu anotei 2 vezes sem querer, que eu tenho certeza que eu já tinha colocado no meu vídeo anterior, né? Que era a frase referente ao silêncio, sabe? Tipo, é melhor você ficar quietinho em vez de utilizar da fala incorreta. Mas eu estou falando sobre essa frase repetida agora, porque essa versão aqui, ela tem uma anotaçãozinha embaixo que é interessante. E que também, né, dá mais um motivo pra você fazer isso daí que eu falei. Que é o seguinte, porque fazendo isso daí que eu falei, dá tempo de você esfriar a cabeça e pensar numa resposta melhor, sem criar uma situação irreversível devido ao calor do momento. O monge Gensho, ele até disse que um dos indícios de evolução na prática é você optar pelo silêncio mais vezes do que costumava. Melhor ficar quieto e meditar a questão do que falar bosta, né? Mas além disso, outro indício que ele disse que eu achei bastante interessante é, na verdade, as pessoas ao seu redor te elogiando, sabe? Falando, caramba, você mudou, você tá mais sábio, você tá mais evoluído espiritualmente, sei lá. O monge Gensho diz que esse é um dos principais indícios de que você evoluiu na prática. Mas enfim, próximo trecho. Quando te xingarem, você não deve apenas refletir sobre quem de fato foi xingado, mas também quem xingou. Não foque somente na destruição da sua crença da permanência do eu. A crença na permanência do eu dos outros também é nociva e ilusória. Realmente, meus consagrados, por exemplo, só porque uma pessoa te fez uma coisa ruim, não significa que ela é uma coisa ruim, que aquilo define essa pessoa, que aquilo representa o que essa pessoa é. Na verdade, você já acreditar, né, que você e aquela pessoa estão separados já é um negócio que vai contra a visão budista, né? Mas para além disso, você ficar martelando na sua cabeça, tipo, ah, essa pessoa ela me disse tal coisa e eu fiquei com muita raiva disso, meu Deus, estou indignado, isso daqui tá fervendo dentro de mim. Como se aquilo definisse quem ela é, também acaba sendo um fruto da ignorância que nós temos. É como se você estivesse travando uma batalha mental contra um negócio que você inventou, sabe? Que não corresponde com o que de fato é verdade na vida real. Você tava nessa brincadeirinha aí, de faz de conta de, ah, eu existo e os outros existem. Só que daí você acabou levando tão a sério isso daí, que você começou a ficar com raiva e com ódio, tipo, ah não, esses bonequinhos aqui que eu tô brincando de faz de conta, eles realmente existem, e eles estão sendo prejudicados ou injustiçados, sei lá. Calma, cara, calma. A gente tá brincando, tá? A gente tá aqui, né, com a nossa, sei lá, caixinha de sapato, com a portinha de papelão que a gente cortou ali, com as janelas e tal, com os nossos brinquedinhos, fingindo que tudo isso daqui é real, que tudo isso daqui existe de fato como a gente acredita que existe. Fica mais de boa, sabe? Se lembra quando, sei lá, uma pessoa ficou com muita raiva de um jogo e daí você pensou, nossa, que bobeira, cara, é só um jogo. Por que você tá com tanta raiva disso? Que coisa idiota. Então, né, tipo isso, sabe? Só que dessa vez fora do joguinho. Novamente, eu não tô falando pra você não se preocupar com nada,
Mas não fique exaltado, tá? E também, né, pra explicar um pouquinho melhor essa questão da ilusão, né, da permanência do eu vou falar aqui rapidamente sobre um conto budista que eu vi no YouTube que eu achei bem interessante. E em resumo, né, tipo, um cara foi lá no lugar de prática do Siddhartha Gautama, né, o Buda, e daí eu acho que ele tinha acabado dando uma cusparada, sabe, no Buda, se eu não me engano. E daí o Buda, ele só olhou pro cara e sorriu. O cara tinha chegado puto da cara, sabe, no lugar onde o Buda tava, falando alto e com raiva. Mas daí dias se passaram, né? E esse cara ele voltou pra onde o Buda tava e veio pedir desculpa, porque ele se arrependeu do que tinha feito. E daí perguntou pro Buda: "Tu pode me perdoar?" E daí, pasmem, sabe qual que foi a resposta do Buda? "Eu não posso te perdoar." Ué, como assim? O Buda ele não pregava o perdão e a compaixão pelos outros? E daí ele respondeu algo tipo: "Eu não posso te perdoar, porque aquela pessoa que veio aqui antes e estava cheia de raiva, ela não está mais aqui. Eu não estou mais vendo ela. Para que eu possa perdoá-la, o que eu tô vendo agora é uma pessoa maravilhosa. E por conta disso, eu não posso te perdoar, porque essa pessoa maravilhosa não me fez nada. Se eu, por acaso, ver essa pessoa irada de novo, daí eu perdoo ela, mas por hora eu simplesmente não a encontrei aqui." Interessante, né? Esse ensinamento também é para demonstrar o quê? O quanto que é uma bobagenzinha isso daí que a gente criou, desse eu fixo e permanente. Ah, eu fiz uma coisa ruim no passado, então essa coisa me define. Essa coisa faz parte de quem eu sou. Mas o que que é você, afinal? Quem consegue responder essa pergunta? Você pergunta e daí ela fala o nome dela, ou ela fala o que que ela faz. Eu tô cansando já de repetir o quanto que isso é arbitrário. Tipo, qual que é a versão mais real do carinha da história? A versão dele com muita raiva e sendo desrespeitoso? Ou a versão em que ele pede desculpas? Ou as duas versões? Pra mim, qualquer resposta que você der pra essa questão não reflete a verdade sobre esse assunto. Na verdade, é só tipo, eu defini dessa forma aqui, eu separei assim, e outra pessoa pode separar de outro jeito. Onde que tá a separação, se não nas nossas mentes? Enfim, próxima frase. A paz é no aqui e agora. O inferno é nos seus pensamentos. Eu acho que essa frase ela já fala por si só, né? E depois dessa tá escrito a seguinte, que na verdade é um exercício que talvez possa ser interessante, que uma hora você poderia tentar fazer, né? Até pra fortalecer o mindset que foi dito lá em cima, né? De não há nada para se alcançar porque nada está realmente faltando. Que é você colocar sua mãozinha no peito, de repente fechar os olhos, respirar fundo 3 vezes e repetir mentalmente: nada falta neste momento. Talvez alguma hora isso daí te ajude, né? Vai saber. E daí depois tem esse print aqui, né? Que eu acho que é um trecho de um livro que eu tava lendo, em que tá escrito: é o mesmo, por exemplo, com o inverno e a primavera. Nós não pensamos que o inverno se torna primavera, e não dizemos que a primavera se torna verão. E daí embaixo eu coloquei, né, a anotação sobre esse print aqui, dizendo que era para entender melhor a separação arbitrária que fazemos do eu e das coisas. E também sobre morte e vida, tipo, ele morreu, ou ele estava vivo, entre aspas, né? Quando eu falei pro meu irmão, né, sobre a paradinha que o monge Gensho diz, né, sobre o fato de que nós não dizemos que as ondas morrem quando elas se desfazem no mar. Quando eu disse isso pra ele, ele disse que era papo de coach. E, bem, na verdade, tipo, pessoalmente eu costumo evitar de falar sobre budismo, sobre as minhas crenças pessoais. Eu não gosto muito de ficar expondo isso pras pessoas, na verdade. Não me sinto muito confortável com isso, sabe? Eu prefiro manter pra mim mesmo. Se você quiser, sei lá, tu pode até assistir um vídeo meu aqui no YouTube, mas pessoalmente, no geral, eu vou guardar mais pra mim mesmo. Mas nesse caso, né, eu sequer falei que era alguma coisa sobre o budismo pra ele, eu só soltei algo nesse sentido enquanto a gente conversava no carro. O que na verdade, né, também demonstra que não era uma conversa tão séria assim. É um papo enquanto ele dirigia. Então eu acho que eu não devia levar tanto a sério. Porque na verdade ele não sabe o que ele diz. Talvez eu não tenha me expressado da melhor forma, ou talvez ele não tenha entendido direito o que eu quis dizer com isso e por que faz sentido. Mas o fato é que morte e vida também são
definições arbitrárias que o ser humano criou. E daí eu acho que o Monge Gensho ele deu esse exemplo, né, das ondas que nós não dizemos que elas morremos quando se desfazem, pra evidenciar mais isso, né? Tipo, a gente considera certas coisas morte e outras coisas como não sendo morte, porque sim, porque a gente decidiu que vai ser assim e é isso, cara. E bom, na hora eu não falei que era algo relacionado ao budismo, mas... na verdade eu acho que eu até espero que ele nem veja esse vídeo, cara. Eu não gosto muito, na verdade, das pessoas que eu conheço na vida real assistindo os meus vídeos, sabe? Ou melhor, dependendo do vídeo. Alguns até pode ser interessante, né? A pessoa assistir, mas outros... Não, sério, na verdade eu duvido muito que ele vai ter assistido esse vídeo até aqui, mesmo se ele tiver dado play no início. Mas então, né, só queria desabafar um pouquinho aqui com vocês, porque... Ok, tá, eu não disse pra ele na hora que isso daí era algo relacionado ao budismo, mas eu não gostei do comentário dele. Na verdade, eu achei até desrespeitoso, sabe? Frente a algo que eu valorizo muito e considero de profundo significado e profunda importância e julgo também ter muito sentido, sabe? Mas ok, né? É só uma pessoa em um lapso de ignorância que acaba dizendo o que não deve. Na verdade é daí que surge todo o mal que as pessoas fazem, né? Ignorância, ignorância, ignorância. Se elas não tivessem toda essa ignorância dentro delas, elas não seriam egoístas e não diriam tantas coisas nocivas e que simplesmente não condizem com a realidade. Mas também, né, como eu disse, um comentário não define uma pessoa. E daí eu tava falando pro meu irmão, né, esses dias algo referente a isso. E daí ele me perguntou, tá, e 20 atitudes no mesmo sentido definem uma pessoa? Aí eu falei, né, que definir um padrão de comportamento, mas ainda assim não significa que você seja aquilo, né? Só denota uma tendência, porque de fato você afirmar, eu sou X coisa, seja lá o que você esteja afirmando, já acaba sendo bastante problemático no geral, né? Então melhor a gente se afastar dessas ideias. E voltando pro exemplo das ondas, né, só pra finalizar a respeito disso, a gente poderia considerar as ondas se desfazendo como morte, ou o clima mudando, ou seja lá o que for. As coisas estão mudando a todo momento, mas a gente não diz também que o verão morreu e o outono nasceu. E isso daqui não é papo de coach, sabe? Isso daqui é pra te mostrar que as nossas definições, os conceitos que o ser humano cria, são, perdão pela repetição, extremamente arbitrários. E que a gente precisa combater essa crença de que a separação que a gente faz dos objetos e dos conceitos é algo que de fato existe no mundo e não só nas nossas cabeças. Porque, eu não estou falando que nada existe, que nada é real. O budismo ele não é nem eternalista e nem nihilista. Eu só estou dizendo que como a gente entende o mundo, como a gente define as coisas, é só uma visão humana, uma invenção bastante útil, mas também que não condiz com a realidade objetiva dos fatos. Só para defender mesmo, né, esse ensinamento, porque é algo mais profundo do que parece e é muito importante para as nossas vidas, na verdade, que a gente entenda. Eu não tô aqui falando coisas para tentar enganar vocês, pra, sabe, tipo, só colocar uma crença na cabeça de vocês que vai aliviar o sofrimento de vocês. Não, não é isso. Eu quero que vocês despertem das ilusões, eu quero que vocês percebam que isso tudo é um joguinho de faz de conta que a gente acabou criando. Eu quero que vocês se libertem de tudo isso. E é por isso que eu tô passando esses ensinamentos aqui. Por consequência, vocês também, né, acabam se libertando do sofrimento ao despertarem das ilusões. Mas isso daqui não é tipo um monte de mentirinha bonita que eu tô falando pra vocês só pra fazer vocês se sentirem melhor. Não, é claro que não é isso, cara. Se eu só me importasse em me sentir melhor, sei lá, eu teria virado cristão. Olha que maravilha, tem um Deus bom aqui que cuida de mim e se importa e ele é totalmente bondoso e justo e os malvados eles vão pagar por seus pecados, por todo o mal que eles causaram e etc, etc, né? É algo muito reconfortante mesmo, mas eu sou mais próximo do budismo do que do cristianismo, justamente por não compactuar com esta visão. Eu só não consigo me enganar, cara, eu preciso de algo mais pé no chão. De algo que faz mais sentido, sabe? Que, é claro, né? Eu preciso de uma cura para o meu sofrimento, ou pelo menos, né? Algo que me ajude a tancar o bostil e a tancar a vida, né?
Mas para o meu caso, eu preciso de uma coisa que faça mais sentido, sabe? Que não seja simplesmente auto-enganação. E se você é que nem eu, se aproxime mais do budismo. Porque você simplesmente ficar no ateísmo sem nenhum tipo de amparo é algo que alguma hora vai te ferrar, creio eu. Você precisa ter alguma filosofia, alguma coisa que te fortaleça, sabe? Seja o estoicismo ou qualquer outra corrente filosófica que você siga, mas você precisa de algo que te ajude nos momentos difíceis e que te fortaleça, sabe? Então, né, se você é esse tipo de pessoa que não consegue se auto-enganar pra acreditar numa mentira reconfortante, eu acho que, pro seu caso, o budismo é uma boa alternativa, né? Eu sei que no budismo tem algumas coisas que, num primeiro momento, podem parecer coisas muito doidas, sabe? E até tem algum misticismo, mas você não precisa acreditar nele para usufruir dos ensinamentos. E essas coisinhas que parecem mais doidas, tipo, o ego que a gente criou é ilusório, reencarnação e tudo mais. Essas coisinhas, tipo, se você se aprofunda um pouquinho mais, aí de repente eu acho que você consegue perceber que elas de fato fazem sentido. Porque sim, também, pra quem não sabe, eu acredito em reencarnação, cara. E eu também até já fiz vídeo, na verdade, falando, né? Se você assistir meus outros vídeos do budismo, eu dei argumentos a favor, né, dessa crença na reencarnação. Mas enfim, né, eu acabei percebendo aqui que eu acabei pulando uma das frases, né? Tinha uma anterior, antes desse print aí que eu comentei de um livro que eu tava lendo, que é a seguinte, que eu achei bem interessante, cara. Só um tolo responderia que trabalha pelo dinheiro e que prepara comida para comer. Como eu tava dizendo agorinha, né? O budismo tem essas coisinhas que, se você olha num primeiro momento, tipo, caraca, isso daqui é muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto. Geralmente, né, o que a sociedade, o que as pessoas vão te dizer? Eu trabalho porque eu quero dinheiro, cara. Eu dirijo porque eu quero chegar em algum lugar. Eu não gosto de cozinhar, mas eu preciso comer, né? Então é o que tem pra hoje, cara. Não nasci rico pra alguém cozinhar pra mim. Fazer o quê, né? Mas sei lá, cara, eu acho que é muito melhor a gente, enquanto faz as nossas tarefas, enxergar elas como se fossem um fim em si mesmas, sabe? Você presta atenção nelas completamente, atenção total no momento presente, no que você está fazendo e basicamente esquece da droga do seu objetivo. Eu acho que isso é maravilhoso, eu acho que isso melhora muito as nossas vidas. E eu sei que essa frase pode ser um negócio chocante, mas é isso mesmo, eu acredito nela, cara. Vou até repetir agora pra vocês degustarem melhor. Só um tolo responderia que trabalha pelo dinheiro e que prepara comida para comer. É uma frase forte, né, e que vai contra o que a maioria das pessoas acredita. Mas se você trabalha pelo dinheiro, que desgraça que é o seu tempo que você passa no trabalho. E que egoísta que são as suas motivações, né? Afinal, o que é o trabalho? Trabalhar é você quebrar o galho de alguém, você ajudar uma pessoa. E daí você dizer que você está fazendo isso só por causa do dinheiro? É basicamente o fortalecimento do ego, o fortalecimento da ignorância, o fortalecimento das ilusões no mundo, o fortalecimento do egoísmo. E também um grande fortalecimento no seu sofrimento. E a mesma coisa para o caso de cozinhar ou qualquer outra coisa que você faça somente pelo objetivo, sabe? Na verdade, eu acho que essa é uma visão justamente contrária ao que costuma ser apresentado no budismo. É claro, né, que, por exemplo, sei lá, os bodhisattvas, eles têm o objetivo de libertar todos os seres do sofrimento, né, do samsara. E daí o pessoal que segue o Theravada, né, eles têm o objetivo de alcançar o nirvana, etc, etc. Mas não é somente isso. Não é uma valorização completa somente do objetivo e uma desvalorização completa da jornada até ele, sabe? Como se, isso daqui é um pedágio que eu preciso pagar para eu conseguir alcançar os meus objetivos. Ou para eu conseguir ser feliz. Na verdade, se fosse esse, né, o caso desse pensamento que eu estou citando aqui para vocês agora, eu consideraria um pensamento muito pobre, sabe? E na verdade é o pensamento que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas tem. E ele é muito contra o que o budismo prega. Que droga, eu queria dinheiro, mas eu tenho que trabalhar, que inferno, cara, eu tenho que ajudar as outras pessoas. Eu queria só o venha a nós, nunca ao vosso reino, sabe? E daí a pessoa, ela acha que tá sendo espertinha, né, sendo egoísta desse jeito. Tipo, eu tô pensando no que é melhor pra mim, né? Olha que malandro que eu sou.
Olha que espertinho que eu tô sendo, olha que inteligente. Sendo que ela não percebe que é justamente esse tipo de mentalidade que conduz ela a um sofrimento muito intenso. Então eu digo e reafirmo, para não restar mais dúvidas, só um tolo responderia que trabalha pelo dinheiro e que prepara comida para comer. A próxima frase daí é: você nunca fez nada em toda a sua vida. Afinal, né, você quem? Quem que está fazendo o quê? Quem que fez alguma coisa? O início da frase já parte de uma ilusão, né? Você. E assim, também não é dizendo tipo, o eu ele não existe de nenhuma forma, em nenhum sentido. Na verdade, o Monge Gensho ele faz, né, a separação entre relativo e absoluto. E daí no mundo relativo teria algum sentido e tal. Mas mesmo assim não seria um negócio permanente, uma paradinha fixa, sabe? O eu, da maneira que a gente entende, ele de fato não existe. Como a gente enxerga essa coisinha que a gente chama de eu, realmente é uma ilusão, sabe? Mas o Monge Gensho ele não diz, caramba, nós não existimos de nenhuma maneira. Como eu disse, né, se você vai para o absoluto, de fato, mas no relativo talvez a gente possa dar uma colher de chá, né? Em relação a determinadas coisas. Enfim, né, se você quiser entender melhor isso daí, tu vai lá no canal do Monge Gensho e procura a explicação dele, porque, na verdade, eu confesso que eu não absorvi completamente esse conceito ainda. E bom, eu acho que pra finalizar esse vídeo, né, porque vai fazer literalmente 3 horas que eu estou gravando isso daqui. Tu acredita nisso? 3 horas de gravação, que vão virar talvez 50 minutos, sei lá. A minha garganta, né, já tá doendo faz um tempinho, eu preciso almoçar, então pra finalizar vamos só essa última frasezinha. Até porque, cara, sério, ainda tem muito material pra eu abordar nos próximos vídeos, porque senão esse daqui ele ia ficar muito grande e ia ficar meio difícil, né, de cobrir tudo de uma vez só. Enfim, né, a última frasezinha deste vídeo é a seguinte: esqueça do nome das coisas, esqueça das coisas. Eu acho que é isso que é a meditação, né, pelo menos em partes. Você deixar essas ilusões de lado e simplesmente experienciar o momento, além dos conceitos, além da divisão, além das formas e sentidos que a nossa mente fica dando para as coisas, né? Além das coisas, na verdade, né? Porque o que é uma coisa, o que é outra coisa? São duas coisas separadas, são duas coisas juntas? A meditação, né, basicamente você olhar para a realidade sem essa lente suja, cheia de preconceitos que a nossa mente carrega, né? A meditação é limpar essa lente e a gente enxergar o mundo, enxergar a realidade como ela realmente é. E dizendo isso também, né, para fortalecer que o budismo não é simplesmente você dizer, nada existe, é tudo uma ilusão. Não, existe. Olha, é só você olhar, cara. Você tá vendo, ó? Você tá vendo aqui? O que a sua visão está captando? Alguma coisa existe, algo existe. Mas tente olhar para isso que você está vendo, abandonando a sua mente discriminatória por um momento. Porque sim, ela é útil, ela é muito importante para as nossas vidas, sabe? Por exemplo, eu discriminar aqui fome de saciedade. Ou eu discriminar, é 1 da tarde e eu ainda não almocei. Mais um motivo para eu encerrar esse vídeo. Essas coisas são importantes, né? Se a gente não fizer alguma divisão, alguma separação, a gente vai acabar morrendo de fome. A gente não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir viver as nossas vidas. Mas a meditação é justamente, né, você perceber que muito do que a gente acha que existe, na verdade, está dentro da nossa cabecinha. E faz muito bem pra gente enxergar esse mundo, enxergar o que a gente está fazendo enquanto a gente faz o que a gente está fazendo, sem tudo isso daí. Simplesmente olhando para a realidade, olhando para como que ela é, além dos conceitos, além do preconceito que a mente humana faz. Quando a gente abandona essas coisas, o que de fato existe? O que tá na nossa frente que a gente está enxergando? Ou melhor, quem que tá enxergando? E a nossa visão ainda continua, né, dando forma para as coisas. Por exemplo, a forma desse carrinho aqui que eu tô dirigindo no GTA, né? E eu tô enxergando ele preto e daí ele tem, né, as rodas, o vidro e todas as outras partes do carro. Mesmo se eu não soubesse o significado dessas palavras, a minha visão ainda está processando, né, um tipo de experimentação sensorial que só eu possuo, na verdade. Pode ser bem semelhante, talvez, com o que outras pessoas têm, mas exatamente igual não existe, né?
Pelo menos não nesse ciclo universal. Então, mesmo na verdade, o que a gente está enxergando continua, né, sendo modelado pelo tipo de ser vivo que nós somos. Tipo, existe um jeito certo da gente enxergar para alguma coisa? A nossa visão ela é melhor do que a visão que os morcegos têm, né, por exemplo, da ecolocalização? Ou dos outros animais que enxergam mais cores do que a gente, ou menos cores, ou cores diferentes. Mas apesar disso, né, eu acho que realmente se você olha para realidade, principalmente na meditação formal, eu acho, por tempo suficiente, aí você se desprende mais e mais desses preconceitos e entende como que a realidade objetiva de fato é. Até porque, na verdade, né, na meditação formal sequer tem o sentido da visão, geralmente, né? Porque a meditação costuma ser feita de olhos fechados, né? Então eu acho que nos aproximaria mais ainda dessa visão sem preconceitos da realidade. Mas claro também, né, não diminuindo o impacto positivo que a meditação enquanto você faz as suas tarefas do dia a dia é capaz de causar na sua vida, porque sim, esse daí ele também é muito importante, ele é muito bom e extremamente indicado que você faça. O ideal, na verdade, é você fazer os dois. Pratique bastante meditação formal e bastante meditação informal também. Enfim, obrigado por me assistirem até aqui. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, podem colocar aí embaixo. Eu não sou nenhum Jedi do budismo, né? Nenhum mestre que tem todas as respostas, mas se eu for capaz, eu vou tentar responder, né, da melhor forma possível. Bem, obrigado pela atenção de vocês. Se tu chegou até aqui o final do vídeo, comenta a palavra estrada, só pra ver quem que chegou até o final, porque certamente, né, esse vídeo vai ficar gigantesco. E comenta aí também, né, se você quer mais vídeos sobre budismo aqui no canal. Por esse vídeo é isso e até a próxima. Tchau, tchau.